depois vai disponibilizar para consulta posteriormente. Pessoal, boa tarde a todos. Eu sou o Marcelo Damasceno, trabalho na Câmara Municipal de Itapevi e auxilio também na Associação Brasileira das Escolas do Legislativo de Contas, a ABEL, que, em parceria com a ABC Pública, está organizando essa atividade com o professor Dr. Michel Carvalho, que é o nosso palestrante de hoje, que vai falar exatamente sobre comunicação pública. Eu não vou me alongar na apresentação do professor Michel, porque ele vai fazer isso com muito mais propriedade, mas já adianto que ele agora é diretor estadual da Associação Brasileira, a ABC Pública, a Associação Brasileira de Comunicação Pública. Isso. Dizer assim que eu convido desde já todos a conhecerem, o professor Michel vai falar um pouquinho sobre ela, e aproveito para agradecer mais uma vez vocês nesse primeiro encontro. O nosso segundo encontro vai ser na próxima sexta-feira, 2 horas, das 2 às 16, e antes do final do curso a gente vai passar um link para vocês registrarem a presença. Eu encaminho ele aqui no chat para vocês, tá bom? Para receber o certificado, a gente vai ter que ter a presença nas 2 dias de atividade. Professor Michel, passo a palavra para você. Agradeço mais uma vez em nome do Lamar, em nome da Bel, em nome da Ingrid, que está conosco aqui, e ótima aula. Estou aqui nos bastidores para aprender um pouquinho mais também. Valeu, Marcelo. Eu gostaria de parabenizar a Bel pela essa iniciativa, né? Aliás, boa tarde, eu falei a princípio, né? Então, boa tarde a todos os participantes. Gostaria de agradecer a presença. Aqui onde eu estou, em Santos, litoral de São Paulo, está uma chuva, a conexão aqui está caindo às vezes. Eu sei que a gente está falando para o Brasil inteiro, eu sei que tem pessoas de câmaras municipais do estado de São Paulo, do estado de Minas, enfim, do Nordeste, então, do Sul. Então, gostaria de agradecer ao Roberto Lamari, que eu conheci ainda nos tempos de APEL, né, de Associação Paulista de Escolas do Legislativo de Contas. Agora ele está na diretoria da ABEL, que é a Associação Brasileira de Escolas do Legislativo de Contas, né? Conheço o Marcelo também, já da Escola de Itapevi, né? Enquanto eu era diretor da Escola do Legislativo aqui da Câmara Municipal de Cubatão. Então, a gente já tem uma parceria aí de alguns anos. Então, gostaria de agradecer. Eu acho que esse curso marca essa parceria entre a ABEL e a ABC Pública, né, que é a Associação Brasileira de Comunicação Pública. Eu já visualizei que tem alguns colegas aí da ABC Pública, a Clécia, a Mari, que é de São Paulo, tem mais alguns colegas aí que eu consigo visualizar. Então, pessoal, a ideia aqui do curso é ser teórico-prática. Eu sempre falo para os meus alunos, principalmente o aluno que é muita prática, né? O que fazer, o que não fazer, tipo, 7 dicas infalíveis. Eu acho que isso também faz parte, é importante. Eu, por exemplo, trabalho com 3 estagiários. No dia a dia, a gente sabe que é preciso a gente pensar nas práticas, né? Nas ações que vão aperfeiçoar o nosso trabalho em termos de comunicação pública. Mas é preciso também que a gente reflita sobre marcos assim, fundamentais da nossa atuação, esse campo profissional e esse campo teórico que é a comunicação pública. Então, nos primeiros slides, eu vou discutir um pouco a questão da comunicação pública em seus marcos teóricos, enfim, em suas práticas, em suas rotinas, né? Vou falar um pouco, trazer um pouco da minha experiência enquanto servidor dessa área e também como pesquisador também, né? Então, em 2021, eu finalizei a minha tese de doutorado sobre a questão da comunicação pública e a desinformação na Universidade Federal do ABC. Então, na primeira hora, assim dizer, eu vou discutir um pouco desse nosso campo em termos teóricos, para depois partir para discutir as 2 questões fundamentais que eu acho que, hoje em dia, a gente não tem como falar de comunicação pública e não falar de integridade da informação, que é uma questão hoje global, que interessa ao mundo. O mundo está discutindo como pensar em políticas públicas que garantam a integridade da informação. A outra questão fundamental são os mecanismos de participação. Então, não há uma comunicação pública essencialmente democrática sem tocar na questão da participação popular.
Então, eu vou colocar aqui minha apresentação, tem mais gente chegando aí. Então, qualquer questão, dúvida, pessoal, vocês coloquem no chat aí, que aí é o Marcelo ou a Ingrid me ajudam nesse processo de mediação, tá? Deixa eu ver aqui, colocar. Foi? Vocês visualizam aí a apresentação? Apareceu. Está visível, professor. Então vamos lá, ótimo. Ótimo, pessoal. Então vamos lá. Então, falar um pouquinho assim do meu itinerário. Como eu falei anteriormente, eu sou doutor em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC, sou mestre em Ciências da Comunicação pela USP, pela ECA-USP, sou especialista em Comunicação Pública pela Gama Filho. Ainda hoje eu participo como pesquisador do grupo Mediações Educomunicativas, lá o MECOM da USP. Estou como diretor da Associação Brasileira de Comunicação na Regional do Estado de São Paulo, sou chefe de comunicação da Câmara Municipal de Cubatão e sou servidor público há mais de 15 anos, né? E qual é o X da questão que a gente vai debater um pouco, né? Então, eu trago um pouco da minha experiência, por ter já passado em algumas prefeituras, né? Prefeitura de Praia Grande, Prefeitura de São Vicente. Eu também atuei no campus da Baixada Santista da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e agora estou numa Câmara Municipal. Então, o que eu trago hoje é um pouco da minha experiência profissional e um pouco também dos meus estudos enquanto pesquisador. Então, o X da questão, quando a gente fala em boas práticas da comunicação pública, é esse. Qual é a percepção geral? É que as instituições públicas, seja no executivo, no legislativo, no judiciário, é que elas não cumprem adequadamente suas funções, né? Então, assim, existe, assim, no senso comum, digamos assim, as pesquisas de opinião mostram que as instituições não são porosas às demandas da população, né? Então, isso a gente sente conversando com as pessoas, enfim, no dia a dia. Qual é o X da questão? É que essa mesma população que acha que as instituições não cumprem as suas funções adequadamente, parte significativa dessa população não entende a finalidade e o funcionamento dos órgãos do Estado. Então, é comum, no nosso dia a dia profissional, a gente vê vereador sendo cobrado por uma competência exclusiva do prefeito, o prefeito ser cobrado por uma competência exclusiva do governador do estado, e por aí vai, né? Deputados estaduais e senadores que as pessoas não sabem efetivamente o que fazem, não sabem o que faz o Ministério Público, a Defensoria Pública. Então, há um desconhecimento generalizado das instituições do Estado, né? Então, esse é o grande desafio para quem hoje atua na comunicação pública, que enfim, dar publicidade a todas as ações públicas, né? As ações de governo, enfim, dos diferentes órgãos do Estado, dar publicidade a essas ações, mas também se aproximar da população, fazer essa mediação, estar a serviço da cidadania. Então, não se faz comunicação pública com um viés meramente governamental ou meramente estatal. Então, esse é o grande X da questão. Está passando normal a apresentação, Marcelo, Ingrid? Está ok?
Tá ok, tá passando sim. Ah, então, ótimo. Então, de que comunicação pública a gente fala? Como eu falei, a gente vai ter que falar um pouquinho dessas definições, né? Então, por exemplo, eu fui aluno da professora Heloísa Matos, na ECA USP, né? Então, ela tem uma linha teórica a respeito da comunicação pública. Então, é assim, eu sei que tem várias escolas, né, dentro das ciências da comunicação, que, assim, existem algumas nuances, algumas diferenças do ponto de vista do objeto, da prática, mas, enfim, de forma mais geral, a gente pode pensar essa comunicação pública como aquela que assume a perspectiva cidadã. E isso até o professor Jorge Duarte, em sua vasta biografia, enfatiza isso, né? O professor Jorge Duarte, que ontem foi eleito como diretor, né, da ABC Pública, né? Então vai ser uma honra agora ter ele presidindo a nossa associação, né? Então, o professor Jorge Duarte ele vai discutir muito essa questão, essa aproximação entre comunicação pública e cidadania, né? Então, isso tem muita relação com os temas que vão ser discutidos. Então, temas de interesse coletivo, de interesse público, né? Bom, a comunicação pública diz respeito ao diálogo, à informação, ao relacionamento cotidiano das instituições com o cidadão. Então, assim, é lógico, tem alguns teóricos, por exemplo, como os teóricos europeus, os franceses, o próprio professor Pierre Zemmour, que é assim, uma grande referência para todo mundo que estuda a comunicação pública, ele tem uma linha mais assim normativa do que é a comunicação pública. Então, o que está descrito como comunicação pública na Constituição? Então, é aquilo que os profissionais de comunicação pública vão se ater. A questão normativa, o que diz a regra, o que se espera das instituições públicas, né? Agora, existe uma linha mais latino-americana e, principalmente, os pesquisadores brasileiros, como o professor Heloísa Matos, o professor Jorge Duarte, que vão enfatizar o lado cidadão da comunicação pública. Então, existe até uma discussão muito grande, né? Quem faz comunicação pública? Só instituições públicas? Ou o terceiro setor, ou empresas podem produzir comunicação pública, podem ter uma mentalidade de uma comunicação de interesse público, né? Então, há toda uma discussão sobre isso, né? O próprio professor Eugênio Butti também é um teórico, enfim, ele que já presidiu até a Radiobras no governo Lula, em anos anteriores, vai se ater ao que está na Constituição, enfim, ao artigo 37, sobre a questão da comunicação pública, que é direito da população ter acesso à informação pública, enfim. Então, são enquadramentos para definir o que, na prática, a gente vai fazendo, quem trabalha em Câmara, quem trabalha em Prefeitura, quem trabalha em Assembleia, quem trabalha no Judiciário, enfim. E a gente não sabe muito bem definir o escopo do nosso trabalho, ou a delimitação, até onde eu posso, o que eu estou produzindo é, de fato, comunicação pública, ou não, é meramente comunicação governamental. Então, é isso que a gente tem que ter ideia para pensar em boas práticas, né? Bom, continuando aqui, então, essa comunicação pública destina-se a garantir o exercício à cidadania, o acesso, né, aos serviços e às informações de interesse público, a transparência e a prestação de contas, né? Ela ocorre no ambiente de informação que envolve Estado, governo, sociedade civil, e é preciso assinalar essa diferença entre Estado e governo, né? O ente estatal e o ente governamental. Então, existe um governo eleito que cumpre um mandato com um determinado tempo, né? E existe o Estado brasileiro, né? Consagrado pela Constituição, enfim, que representa um território, que representa uma população. Então, são entes diferentes, Estado e governo, né?
Bom, essa comunicação deve zelar por valores democráticos, né? Então, valores de igualdade, de justiça, de diálogo, de respeito à pluralidade, enfim, são valores democráticos. Então, assim, não são monopólio deste ou daquele polo ideológico, são valores democráticos, enfim, consagrados lá na Revolução Francesa, enfim. Então, a comunicação pública deve zelar por esses valores democráticos, né? Por isso que é muito interessante quando a gente vê concurso na área da comunicação pública, né? Não que pessoas comissionadas não possam trabalhar, contratadas não possam trabalhar na gestão pública, na comunicação pública, né, de forma alguma, né? Mas é interessante, por exemplo, quando um governo se encerra e o seu, digamos assim, e o seu opositor é eleito. Então, existe uma transição. E a gente mede o grau de civilidade de uma sociedade quando essa transição é democrática. Ou seja, um governo sai, o outro entra, e existe uma transição democrática, a comunicação pública ela é pilar dessa transição, enfim, na comunicação de como se dará esse processo de transição. Então, é importante que a gente pense que valores democráticos são valores que vão nortear a prática da comunicação pública, né? Bom, a existência de recursos públicos ou de interesse público caracteriza a necessidade de atendimento a alguns desafios que a gente vai discutir aqui, que são esses 12, né? Esses 12 valores definidos pela ABC Pública, né? Então, esses valores eles foram publicados no Guia da Comunicação Pública, uma publicação da ABC Pública que foi realizada a partir de uma consulta pública. Então, todos os associados puderam contribuir com a elaboração desse documento, que é o Guia da Comunicação Pública, que definiu esses 13 valores, né? A gente pode dizer assim, esses 13 valores vão nortear esses 12, eu estou com 13 na cabeça, esses 12 valores que vão nortear a comunicação pública. É lógico, você pode perguntar, pô, Michel, eu trabalho numa Câmara Municipal de uma cidade pequena, você acha que eu vou conseguir cumprir esses 12 valores? Como que eu vou conseguir pensar cumprir todas essas questões? Eu acho que tudo começa a partir de uma discussão interna com o seu gestor, enfim, seu gestor às vezes é alguém do campo da política, que não entende muito bem o que faz o comunicador público, né? Então, é preciso discutir previamente com o seu gestor, enfim, em pensar nesses 12 valores como um guia da comunicação pública, que não vai depender do gestor que senta na cadeira, mas sim como valores que vão nortear os profissionais. Então, por exemplo, existe um grande rodízio nas equipes de comunicação, né? Pessoas que são concursadas, que passam em outros concursos, que saem, os estagiários, às vezes trabalhamos com agências de publicidade, e encerra o contrato de uma agência de publicidade, entra outra agência de publicidade. Então, essas trocas não vão impactar no produto final da comunicação, quando a gente tem valores assim muito sedimentados a nortear o trabalho desse setor de comunicação. Então, assim, o primeiro, garantir o acesso amplo à informação. Então, isso aqui entra a questão do portal da transparência, mas não só o portal da transparência, é preciso garantir a produção de notícias sobre o trabalho daquele órgão público, né? Agora mesmo a gente está sob o calendário eleitoral. E existe um apagão, um verdadeiro apagão nos canais de comunicação dos órgãos públicos, né? Principalmente nas eleições deste ano, órgãos municipais. Então, câmaras e prefeituras, fundações nacionais, autarquias municipais, tiram os canais de comunicação do ar, enfim, bloqueiam o conteúdo, né?
Então, é algo que fere essa garantia, que é o acesso amplo à informação, né? Lógico, a gente tem que respeitar a legislação eleitoral, é importante, isso, de alguma maneira, busca um equilíbrio entre candidatos com e sem mandato, mas a gente também não pode prejudicar a população que tem direito ao acesso amplo à informação. Bom, número 2, fomentar o diálogo. Então, a comunicação pública que produzimos diariamente nos diferentes órgãos, nas diferentes esferas, elas precisam fomentar o diálogo com a população. Então, esse diálogo pode ser via ouvidoria? Pode, mas também tem que ter outros canais de comunicação, de diálogo com essa população, enfim, pode ser via a sua TV, então tem câmaras municipais que têm TVs legislativas, tem as redes sociais, pode ser por carta, pode ser, enfim, presencialmente, nas audiências públicas, nas sessões ordinárias, enfim. A comunicação pública deve fomentar esse diálogo, então, ou seja, abrir as portas daquele órgão, daquele determinado órgão, à população. Por exemplo, em câmaras municipais, uma ótima maneira de fomentar o diálogo são os programas de visitação pública. Então, por exemplo, na Câmara que eu atuo, a gente tem um programa que se chama A Casa é Sua. Então, ali nesse programa, a gente recebe escolas da rede pública, da rede particular do município. Semanalmente, a gente recebe uma escola diferente, do ensino fundamental e do ensino médio, que vão conhecer as instalações da Câmara, vão conhecer todos os espaços, o plenário, a estrutura, o processo de elaboração de leis. Existe um momento para fazer perguntas para os vereadores, enfim, eles participam de uma sessão simulada, né, a simulação de uma sessão. Então, eles têm uma imersão cidadã naquele dia dentro da Câmara. Tem outras câmaras, enfim, que contam com programas de parlamento jovem, né? Isso também tem no Senado, na Câmara dos Deputados. São maneiras, e cada órgão vai achar a melhor maneira de fomentar esse diálogo, né? Bom, número 3, estimular a participação, que complementa o número 2, né? Então, dialogar é uma coisa, participar é outra. O diálogo é um modo de participação, mas existe, e eu vou falar isso mais para frente, existem graus de participação. Existe a participação que você meramente tem acesso à informação, e tem a informação daquela que você participa ativamente do processo de elaboração de uma política pública. Então, assim, são estágios diferentes da participação popular. Então, nisso a gente tem consultas, a gente tem processos de deliberação online, enfim, a gente tem orçamento participativo. Então, existem diferentes maneiras de participação. A gente tem que ver qual vai ser aquela que, de alguma maneira, vai traduzir os anseios daquela comunidade, né? Então, é importante o diálogo para estimular essa participação contida no número 3. Número 4 é promover os direitos da democracia, como eu já falei anteriormente, os valores democráticos, as questões dos direitos e, sobretudo, os direitos humanos, enfim. Então, a gente pensar que assim, a gente tem que estimular isso e promover isso, independente de, enfim, do gestor que esteja sentado à cadeira, a promoção dos direitos da democracia é algo inegociável dentro daquele órgão público. Então, a comunicação pública faz parte desse processo. O combate à desinformação, que eu vou falar mais para frente, quando falar sobre integridade da informação, ouvir a sociedade, né? Então, como é que se ouve a sociedade, né? É somente por meio de uma ouvidoria? A gente tem que ter outros canais, sei lá, enquete.
a gente vai promover enquetes no nosso site, nas nossas redes sociais, a gente vai monitorar as nossas redes sociais e ver o que as pessoas estão discutindo ali naquele espaço. Então, a gente tem que ter uma escuta radical da população, né? Focar no cidadão, né, o número 7, isso que é tão enfatizado pelo professor Jorge Duarte, né? A questão da inclusão, da pluralidade no 8, e aqui tem a ver também com a questão da linguagem simples, né? Que hoje é uma bandeira discutida, há um projeto de lei no Congresso sendo discutido, né? Eu não sei agora em que comissão que está, enfim, se já foi para o Senado ou ainda está na Câmara, mas hoje a linguagem simples é um imperativo, né? O próprio TSE está discutindo isso, o STF, enfim, alguns órgãos do Judiciário estão discutindo de forma mais concentrada essa questão da linguagem simples, até porque o Poder Jurídico costuma adotar uma linguagem mais técnica, especializada, né, de difícil compreensão do conjunto da sociedade, né? Então, hoje, a questão da linguagem simples é uma questão, assim, primordial dentro dos debates da comunicação pública. O número 9 é tratar a comunicação como política de Estado, como eu falei, e não como política deste ou daquele governo, né? Os governos passam, mas o Estado, ele é uma instituição, enfim, sólida, né? Perene, né? O 10, perene não, eu quis dizer, é uma instituição sólida, né? Enfim. 10, garantir a impessoalidade. E aqui é importante pensar assim, às vezes tem um vereador que atua como presidente da Câmara, enfim, e ele quer porque quer ter destaque, ele quer ser entrevistado pela TV Legislativa, ele quer estar em todas as matérias do site institucional, enfim. Isso é algo muito comum no nosso dia a dia, quem trabalha com comunicação pública. Então, é preciso que já no primeiro dia, vamos ter eleições agora, 1º de janeiro, enfim, nos primeiros dias, a comunicação tem que ter uma reunião com a presidência e tem que deixar isso muito claro sobre a questão da impessoalidade, né? Sim, ele é presidente da Câmara, ele é uma autoridade, ele é o chefe de um poder constituído, mas o poder legislativo é de uma coletividade, não é de uma pessoa. Então, a comunicação pública ela vai traduzir os anseios de uma coletividade, e não interesses personalistas, né? Bom, a comunicação pública, enfim, em respeito aos princípios da administração pública, ela também deve se preocupar com a questão ética, né? Então, assim, a gente quebra a cabeça, por exemplo, para fazer compras dentro da esfera pública, né? Então, agora mesmo a nova lei de licitações foi, assim, um grande aprendizado para nós todos, para fazer um termo de referência, enfim, para a gente fazer uma justificativa, para a gente fazer um estudo técnico. Então, assim, a gente tem que pautar pela ética, né? Então, os órgãos públicos, de forma geral, são tão mal vistos pelo conjunto da sociedade, enfim, por conta do seu histórico, né? Então, assim, o próprio professor José Moisés, na ciência política da USP, tem uma vasta pesquisa sobre essa questão da confiança das instituições públicas, né? E como elas são vistas, né? Então, como elas são mal vistas, então, por seu histórico de corrupção, enfim, fraudes em licitações, enfim, existe todo um passivo, né, dessa questão histórica, né? Então, a comunicação pública tem que se alinhar aos compromissos, enfim, de combate à corrupção. Então, a questão da transparência pública, da prestação de contas, enfim, todo órgão público, ele é, de alguma maneira, monitorado por uma esfera superior. Então, por exemplo, as câmaras municipais são os tribunais de contas, né?
Então, a gente tem uma série de restrições, a gente tem uma série de exigências, né, para que os presidentes da Câmara tenham suas contas aprovadas, né? Então, a comunicação pública faz parte desse processo, enfim, eu acho que é uma questão, assim, fundamental no dia a dia da comunicação pública. E o último, né, valor, né, que é o de atuar com eficácia, né? Então, assim, às vezes as pessoas reclamam que não tem, enfim, não tem recursos, não tem um bom celular para fazer um bom post, não tem uma TV legislativa, tem uma equipe limitada. Isso é muito comum no setor de comunicação, né? Essa é uma queixa muito comum para quem trabalha com comunicação. Por exemplo, quem trabalha em universidade pública é sempre uma equipe muito restrita, pequena, às vezes precisa contar somente com estagiários, enfim. Mas, mesmo assim, com essas limitações, eu acho que há como fazer entregas melhores à população, né? Eu acho que isso é importante a gente pensar assim. A gente tem uma série de limitações, a gente tem que brigar, enfim, pelo reconhecimento da comunicação pública, mas a gente também tem que reconhecer que a gente pode entregar um produto final melhor para a população, que são o objeto, né, do nosso trabalho, né? Que é o interesse público, que é a coletividade, que é a sociedade. Bom, esses valores norteiam, né? Professor Michel. Oi. Só um minutinho. A Érica levantou a mão e o Bruno Assis, eu acho que não é uma pergunta, ele fez um comentário. Até quando você falou do princípio 3, que é estimular a participação, né? Ele comenta aqui, há câmaras que deixaram de transmitir as sessões ordinárias neste período eleitoral, que algumas câmaras municipais tiraram, né, a publicação de conteúdo, tudo, e a Érica havia levantado a mão. Não sei se ela quer fazer alguma pergunta agora. Pode falar. Eu estou falando demais. Não, desculpa. Não, é para falar mesmo. Acho que apertei sem querer aqui. Bom, Marcelo, foi ótima a sua interrupção, que eu até bebi uma água aqui. Bom, então, foi o Eric que falou? Foi quem? Depois eu vejo. Foi a Érica havia levantado a mão. E o Bruno só fez um comentário. Né? Então, ótimo, Bruno. Realmente, até tá nos slides do segundo dia, em que eu vou falar sobre exemplos de boas práticas, aí eu vou falar de alguns órgãos, especialmente. E eu vou falar, por exemplo, de uma Câmara, Jaraguá do Sul, né, de Santa Catarina, que assim, fizeram um trabalho muito importante assim, de esclarecimento. Porque assim, a maioria das câmaras adotou uma postura conservadora nesse aspecto. Possivelmente por conta da Procuradoria. Então, geralmente, a Procuradoria Legislativa costuma adotar uma postura mais conservadora em relação ao período eleitoral. Então, assim, se tira do ar tudo, se bloqueia qualquer conteúdo, né? Particularmente na Câmara em que eu atuo, eu deixei de destacar falas, né, de vereadores, enfim, a nossa TV legislativa não produz mais, por exemplo, boletins sobre reuniões dos vereadores, enfim, sobre requerimentos apresentados, mas o dia a dia das sessões, das audiências públicas, a gente continua a dar publicidade, que isso é um direito da população, né? Então, assim, a ABC Pública esse ano tentou, através da Cláudia, nossa presidente, né, agora nossa ex-presidente, tentou várias vezes ter uma conversa com o Tribunal Superior Eleitoral para deixar muito claro essa questão. É preciso respeitar a legislação eleitoral, mas não se pode violar o direito ao acesso amplo à informação. Isso é uma questão assim, fundamental para a gente. Então, é lógico que quando vem a questão, algumas orientações, veio a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, as procuradorias tendem a ser conservadoras e sugerir a suspensão, o bloqueio de todo e qualquer canal de comunicação. Só que, particularmente, eu e outros integrantes da ABC Pública, alguns teóricos, enfim, da comunicação pública, defendem que é preciso cautela
e é preciso fazer uma discussão, né, entre gestão, comunicação e procuradoria, para que se respeite a legislação eleitoral, mas que não se viole esse valor fundamental que é o direito à informação. Bom, como eu falei, aqueles valores são importantes e a gente precisa pensar na comunicação como esse campo dentro da estrutura da administração pública. Então, assim, a comunicação pública, ela precisa respeitar, se guiar pelos princípios da administração pública, né? Que é de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? Então, que estão contidos lá no artigo 37 da Constituição Federal. Então, é importante que a gente pense nessa questão da comunicação pública em sintonia com esses princípios da administração pública, para a gente se precaver contra gestores personalistas que querem pôr a sua visão de mundo à comunicação pública. Então, o gestor de comunicação pública precisa estar com a lei debaixo do braço, né? Como a gente fala, né? Então, assim, por exemplo, se tiver agora um presidente da Câmara que exija que coloque a foto dele no site, então é preciso que o comunicador público trabalhe com a Constituição de braço do braço e numa conversa franca com esse gestor, fale, eu não vou fazer isso por conta dessas limitações impostas pela legislação eleitoral. Além disso, existe toda uma questão que o senhor pode ficar inelegível por conta dessa atitude aqui. Então, é importante que a gente tenha isso, porque é lógico, eu trabalho há mais de 15 anos com isso, né? Então, imagina uma pessoa recém-empossada como jornalista numa Câmara ou numa Assembleia, e ele, às vezes, não tem a respaldo da sua chefia. É difícil ele falar um não. É difícil falar não para políticos. Todo mundo que está aqui nesse curso, eu acho que já deve ter passado por alguma situação em que foi muito difícil falar um não para um agente político. Mas é importante estar respaldado, e por isso que é importante a gente fazer parte de uma associação como a BC Pública ou a própria FENAGE, enfim, que é a Federação Nacional dos Jornalistas, enfim. A gente tem que ter algum respaldo para que a gente possa, com firmeza, se negar a fazer algumas coisas dentro da comunicação pública, que, na verdade, não é comunicação pública, é marketing eleitoral, né? Bom, dando prosseguimento, ainda fechando essa questão dessa definição, muita gente pode pensar, nossa, ele se ateve muito à questão teórica. Não, a gente tem que definir o objeto, porque é um curso, né, pessoal? Aqui não é uma palestra. Eu entendo o dia de hoje, de sexta-feira que vem, como um curso mesmo, né? Então, palestra tem outra dinâmica, mas aqui é um curso. Então, a gente tem que falar, a gente tem que se ater muito a essa questão do objeto do que falamos. É lógico, eu não trouxe aqui várias referências, porque poderia ficar algo maçante, mas a gente tem que se ater um pouco ao objeto do nosso estudo aqui. Bom, geralmente, os teóricos definem a comunicação pública a partir de 3 fatores principais. Quem está produzindo? Então, quem produz é um servidor público, é uma agência de publicidade, é o setor de comunicação pública, é o setor de imprensa, é o setor de relações públicas e cerimonial. Quem produz essa comunicação pública? Então, assim, Michel, mas eu trabalho numa empresa que tem um setor, enfim, de ESG, que tem um diálogo com as comunidades. Eu estou praticando comunicação pública? Eu diria que a comunicação institucional dessa empresa está produzindo comunicação de interesse público, mas não propriamente a comunicação pública que entendemos, né? Bom, o segundo fator principal, quando a gente vai definir comunicação pública, a quem se destina esta comunicação pública? Então, é o cidadão comum, são a grupos de interesses, é o meu eleitor?
Então, assim, tem muito gestor público que quando, por exemplo, está presidindo uma Câmara Municipal, uma Assembleia Legislativa, ele quer dialogar só com os seus, só com o seu eleitorado. Isso não é possível, né? Então, a partir do momento que você se torna um vereador, um presidente da Câmara, um deputado, enfim, você precisa falar com todos que fazem parte daquele território, seja da sua cidade, seu estado, enfim, seu país. Então, assim, quando a gente fala quem se destina à comunicação pública, a gente tem que pensar que é a totalidade dos cidadãos, né? Bom, e quem financia? Então, quem financia? Quem financia é o Estado, né? Então, por exemplo, o Banco do Brasil, uma empresa mista, né? Então, ele tem acionistas, mas tem o governo também, a Petrobras. Então, a gente precisa pensar quem financia. Então, a partir do momento que a gente define quem financia, a gente pode definir o caráter público daquela instituição consequentemente, daquela comunicação. Bom, na minha tese, eu trabalho com 3 dimensões dessa comunicação pública, e por isso que eu defendo que é uma atividade comunicativa complexa e multidimensional, né? Então, está aqui, eu vou até passar isso aqui rápido, porque senão fica um pouco cansativo. Eu vou mandar depois esses slides para vocês, para quem deixou o e-mail lá, tudo direitinho, eu vou repassar para vocês. Mas aqui, eu falo das dimensões da comunicação pública, e eu quero deixar claro que no dia a dia a gente não sabe onde começa a comunicação de interesse público, onde começa de interesse público, aliás, onde termina de interesse público e começa a institucional, onde acaba a comunicação institucional e começa a comunicação política. Porque isso, de alguma maneira, é entrelaçado, pessoal. No nosso dia a dia, a gente não tem essa divisão. Essa aqui é uma divisão teórica, reflexiva. No nosso dia a dia, não. Lógico, a gente quer fazer sempre comunicação de interesse público. A gente quer ter isso como norte do nosso dia a dia, do nosso trabalho. Mas é lógico que, em algum momento, a gente vai focar mais no aspecto institucional, ou seja, no caráter estratégico dessa comunicação. Então, a gente vai conhecer muito bem os nossos públicos estratégicos, a gente vai pensar numa comunicação mais personalista para esse público, enfim. Às vezes, a gente vai fazer uma comunicação política, né? Então, por exemplo, a Câmara Municipal vai discutir um projeto de lei polêmico, cheio de contradições, que existe uma grande resistência do conjunto da sociedade. Então, o que a comunicação pública tem que fazer? Não favorecer no eixo aquele vereador ou presidente da Câmara. Ele tem que fomentar o diálogo e ganhar o debate nesse sentido. A Câmara está discutindo esse projeto, venha discutir conosco, venha participar da audiência pública, né? Então, mande a sua contribuição, abra um canal de diálogo para discutir. Então, às vezes, a comunicação pública, ela também vai ter um aspecto persuasivo, no sentido, assim, de mediar o debate, né? E não ficar correndo atrás, enfim, já existe uma opinião, já tem uma mentalidade coletiva desfavorável àquela medida, né? E a Câmara vai ficar correndo atrás do prejuízo. Michel? Eu acho que ficou mudo. Acho que ele tá mudo, Marcelo. Acho que ele caiu. Calma aí, que eu vou mandar uma mensagem para ele. Ele voltou, Michel. Professor. Para ele. Voltei. Voltou? Michel, deixa eu aproveitar, só avisar que tem uma mão levantada aqui da Clécia. Pode falar. Saiu a minha apresentação, do? Saiu sua apresentação. Tá, então, enquanto isso, vamos escutar a Clécia. Clécia, pode falar.
Tá um pouco baixo. Tá, estou com probleminha no áudio aqui. Melhorou? Bom, melhorou. Melhorou um pouco. Pode estar aqui o microfone. Com relação a essa questão das casas legislativas, né? Tem uma vida muito uma produção nessa questão da e aí, muitas vezes, porque é muito mais fácil você pegar a foto do parlamentar que está ali naquela sessão plenária e colocar como se fosse uma notícia. Então, muitas vezes, eu discutia bastante quando eu passei por uma casa legislativa, por que não sobre o assunto e só sobre aquela foto do parlamentar, né? E isso impacta quando a gente chega no período eleitoral, porque a partir do momento que se cria uma marca específica e não se respeita a embrasão, isso também personaliza, né, a gestão. Então, já não é mais uma comunicação pública. Isso já impacta na hora do período eleitoral. Isso, a foto do parlamentar, mas que diferença é essa? E por isso, a gente ainda não tem esse corpo muito definido sobre essas redes sociais, no caso do legislativo, durante esse período, porque é o que é público, o que é de interesse coletivo. Mas a função do parlamentar é legislar e fiscalizar, né? Em nome da sociedade, em nome do público. E aí fica uma guerra realmente entre a comunicação e o jurídico, que pode e o que não pode. Outra coisa que eu tenho prestado bastante atenção, com um olhar mais criterioso, por incrível que pareça, as eleições nas universidades federais, ou seja, a gente vai ter eleição para reitor aí, né, em breve, em muitas instituições, e há uma divulgação excessiva em massa da imagem do reitor, né, que está no seu atual mandato, com ações específicas dele, né, principalmente na região aí do Nordeste, que é onde eu trabalho minha questão da pesquisa muito, desde a época do mestrado, e essa geralmente sai na frente porque está ali naquele determinado mandato. E deixa aí de lado, né, os outros que estão concorrendo, que não têm essa mesma prerrogativa e esse mesmo espaço. Então, assim, não é só nesse campo dessas instituições que a gente acha que gera um conflito. É preciso a gente voltar um olhar também para as universidades e institutos federais aí, e como um todo. Isso anda me chamando muita atenção nesse contexto, né? Esse proselitismo, e aí acaba virando mais essa disputa política do que de defender realmente uma comunidade, uma sociedade em si. Ok. Pessoal, vocês entenderam o que a Cláudia falou? Tá tudo certo? Marcelo e Ingrid, posso só fazer alguns comentários aqui ou pode continuar com a apresentação? Pode fazer alguns comentários. Então, gostaria de agradecer ao comentário da Clécia. A Clécia que trabalhava, acho que, na Assembleia Legislativa de Sergipe, agora está na EBC, né, se eu não me engano. Então, enfim, tem uma grande experiência nessa área também. Gostaria de concordar com a Rita, que deixou um comentário aqui sobre o estatuto, né, que rege, né, os servidores públicos, né. Então, o Bruno também fez um comentário a respeito disso. Eu acho que no dia a dia a comunicação é um campo muito sensível, né. Eu ia falar isso mais para frente, mas assim, eu trabalho no órgão que eu estou agora há 10 anos. Tudo que a gente conseguiu lá foi com muito assim, suor mesmo, com muito trabalho de convencimento. Por exemplo, até quando foi fazer um perfil no Facebook, foi assim, todo uma história, toda uma novela, até para convencer. Aí depois Instagram,
Aí depois a necessidade de criar uma política de uso das redes sociais da Câmara. Aí a necessidade de institucionalizar o nosso programa de visitação, que existia, mas não estava na lei, não era ancorado numa lei, ou seja, como não tinha lei, dependesse da gestão que estivesse ali naquele momento, aquele programa ia ser desenvolvido ou não, né? Então, a gente também foi um trabalho de convencimento, o regimento da nossa TV legislativa também foi criado também com muita dificuldade, e recentemente a gente conseguiu aprovar um grupo de trabalho para pensar política de comunicação. E, assim, é algo que agora eu estou muito focada, essa questão da política de comunicação, que eu acredito que todo órgão público deve discutir. Então, assim, a gente até aqui na tela que vocês estão vendo, em comunicação institucional, a gente vai discutir valores, filosofias, políticas, práticas e objetivos. Isso deve estar contido nessa política de comunicação. Uma política de comunicação que vai discutir tanto para o público interno quanto com o público externo, né? Então, é importante que todo órgão público tenha essa política de comunicação. Que, enfim, por exemplo, uma política de comunicação precisa ser apreciada pelo plenário da Câmara, por exemplo. Então, é preciso fazer uma discussão com o presidente da Comissão de Justiça e Redação, é preciso discutir com a mesa diretora da Câmara, enfim, para que tenham um convencimento que eles tenham interesse de pautar esse projeto em plenário, né? Então, ontem mesmo, o Lincoln é um jornalista que atua na Câmara dos Deputados, que é nosso diretor lá na ABC Pública, ele falando das dificuldades sobre criar um projeto de lei sobre a profissão do comunicador público, né? E a dificuldade para você fazer um projeto de lei desse e isso avançar dentro do Congresso. A gente também tem um projeto de lei sobre a Lei Geral da Comunicação Pública, que também aguarda um parecer lá dentro do Congresso. A gente tem um projeto de linguagem simples. Então, realmente, a comunicação, assim, é uma área muito sensível e precisa estar respaldada com a lei debaixo do braço, porque senão as violações, os abusos são rotineiros no nosso dia a dia profissional. Bom, eu queria discutir um pouquinho agora com vocês, avançando um pouco, sobre a questão, quando a gente fala em boas práticas, a gente pode pensar assim, ele vai passar vários exemplos aqui de diferentes órgãos. Também vou fazer isso no segundo dia, mas hoje eu queria falar sobre o que a gente entende como boa prática, o que é importante a gente pensar para o nosso dia a dia. Então, por exemplo, hoje uma questão que se fala, o órgão público que eu trabalho precisa estar presente em toda a rede social? Por exemplo, mais recentemente houve uma discussão se os órgãos públicos deveriam estar no TikTok. E é uma discussão assim que parece uma discussão simplória, mas não, a gente precisa discutir a presença digital das instituições públicas, né? Então, é só para ter mais uma rede social? É para produzir um conteúdo específico para cada rede social? É para atingir os diferentes públicos? É para ampliar o diálogo? Ou não? Ou é meramente só porque todas as câmaras estão, então a minha câmara também tem que estar no TikTok? Então, agora a gente vai discutir muito isso, o porquê da presença digital das instituições públicas, né? Bom, ela ajuda na avaliação e manutenção da imagem da instituição, né? Então, redes sociais podem fornecer informações em tempo real sobre ações de uma instituição pública. É lógico que aqui também tem a questão, assim, existem os grupos de interesse, e existem grupos de interesses organizados, que estão engajados. Então, às vezes, eles agem em grupo. Então, por exemplo, é muito comum isso nas redes sociais do Senado, da Câmara dos Deputados. Então,
vários comentários negativos que seguem toda uma mesma linha, né? Então, assim, é uma ação em grupo mesmo, de determinado grupo político, né? Então, é importante a gente monitorar o que se fala da instituição, mas também é importante pensar quem está falando. Será que é preciso detectar ali uma ação coordenada em grupo para desmerecer este ou aquele político? Então, a gente precisa ter essa atenção. Gestores podem imediatamente tomar conhecimento de dados como engajamento e sentimento de seguidores e reavaliar estratégias de comunicação em prol da imagem do órgão. Por exemplo, agora mesmo, durante as Olimpíadas, o Ministério das Comunicações fez uma postagem muito infeliz, né, sobre... tinha uma imagem do pódio, enfim, das meninas reverenciando a Rebeca, aí eles fizeram, uma arte de muito mau gosto, colocando um computador e falando de um programa da pasta, né? Rapidamente isso foi excluído, enfim, mas é algo que pegou muito mal, né? E isso, assim, foi em tempo real que quem trabalha com comunicação pública viu isso e detectou como era de mau gosto, né? Enfim, tirando todo o protagonismo de uma atleta preta, a maior atleta da história do esporte brasileiro, enfim, como aquilo pegou mal, né? Então, o gestor público, ele pode, a partir das redes, reavaliar algumas postagens, reavaliar algumas ações. Bom, é possível, a partir dessa presença digital, a gente aferir a satisfação do usuário dos serviços públicos. Um cidadão que recebe mais informações, tratadas de forma simplificada e que é chamado ao diálogo, terá mais autonomia para utilizar os serviços públicos de forma eficiente. Isso aqui, ó, eu até gostaria de falar para vocês, quem é da área de saúde pode até falar até com maior propriedade, né? Eu já trabalhei por um tempo na Secretaria de Saúde de São Vicente, aqui no litoral de São Paulo. E é importante a gente verificar como as pessoas, às vezes, não sabem quando procurar a unidade básica de saúde, a UPA, né, a unidade de pronto-atendimento, pronto-socorro, a unidade de saúde da família, o centro de especialidades. Então, assim, é preciso que a comunicação pública ela subsidie o cidadão comum, porque, assim, ele não tem a obrigação de saber de tudo isso. Alguém precisa explicar, né? É lógico, a gente precisa pensar assim, que no dia a dia, na correria da vida, a gente não sabe muito bem, não domina essa rede de saúde que a gente, de equipamentos de saúde que a gente tem. Então, assim, às vezes um serviço público é mal avaliado por conta desse desconhecimento, né? Então, por exemplo, a pessoa tem, enfim, uma lesão, alguma coisa, procura uma unidade básica de saúde? Não, tem que procurar a UPA, tem que procurar o pronto-socorro, né? Ou vai no pronto-socorro querendo um especialista, enfim, não vai achar, isso é no centro de especialidades. Então, a comunicação pública, ela pode ajudar muito nesse processo de aferir a satisfação do usuário dos serviços públicos. Bom, a presença digital também ajuda a comunicação pública no sentido de fornecer subsídios para o desenvolvimento de políticas públicas. Então, por exemplo, pode ser por meio de consulta pública, enquete, ou mesmo nos comentários feitos nas diferentes redes sociais. É importante ver que, às vezes, o cidadão comum quer participar do processo de desenvolvimento da política pública. Então, às vezes, tem alguma sugestão, enfim, em relação à educação, principalmente a trânsito. Isso é muito comum nas cidades. Por que vocês fecharam a cidade tal, a rua tal, para fazer a feira livre? Enfim, não era melhor vocês transferirem a feira para aquela outra rua? Então, às vezes, o cidadão comum fornece algumas informações que nos ajudam, que ajudam o gestor público a desenvolver uma política pública, enfim, que, de alguma maneira, atenda à coletividade, né?
Bom, a presença digital do órgão público é importante para pensar na questão do gerenciamento de crise, para antever alguma possível crise, né? Então, assim, isso acontece muito em Câmara Municipal, né? Eu vejo que aqui tem bastante gente de Câmara Municipal, né? Que é pensar assim, vai vir um projeto de lei, por exemplo, do aumento do salário do prefeito e dos vereadores. Gente, é um projeto que, por si só, ele tem todo o potencial de crise. Então, é possível que você, se antevendo a isso, você já faça algum material, produza alguma pílula, enfim, alguma vacina, explicando por quê, se está defasado, se não está defasado, enfim, explicando, porque alguns reajustes têm efeito cascata no serviço público, né? Então, por exemplo, algumas cidades têm um teto, né? E o teto constitucional está vinculado ao salário do prefeito. Então, tem muitas categorias que, enfim, que estão estagnadas por conta dessa limitação. Então, você pode explicar todo esse processo para a população e se antever a qualquer crise. Então, assim, é importante ter essa presença digital para que você possa monitorar possíveis crises e se antecipar, produzindo um conteúdo um conteúdo que vai, digamos assim, tornar mais compreensível. É lógico que não cabe à comunicação pública defender este ou aquele projeto de lei, mas eu acho assim, cabe à comunicação pública, seja de uma Câmara ou de uma Assembleia Legislativa, tornar aquele projeto de lei mais compreensível possível para o conjunto da população. Isso é importante. Bom, a presença digital de órgãos públicos também ajuda na tomada de decisão, né? Então, assim, dependendo da estratégia adotada, é possível você obter relatórios a partir de, assim, por exemplo, tem um projeto de lei muito polêmico, enfim, por exemplo, sobre plano municipal de educação. E lá, enfim, isso já aconteceu, hein? Tem lá em um dos artigos do Plano Municipal de Educação, tem uma questão lá que é respeito à diversidade. Aí tem a ala conservadora, enfim, que acha que tem que ser retirado do texto final a palavra diversidade, né? E diversidade pode, enfim, ter outra conotação. Então, é possível que você, a partir do monitoramento das suas redes sociais, você vê quem é que está fazendo esse tipo de discussão, né? Então, por exemplo, explicar melhor para a população o que vem a ser esse Plano Municipal de Educação, enfim, o que tem a ver a questão, enfim, da promoção do respeito à diversidade, enfim, das diferentes questões, enfim, questão de etnia, de orientação sexual, enfim. Então, é importante que a comunicação pública possa, a partir do monitoramento das redes sociais, ela possa entender o sentimento coletivo, né? Mas é lógico que ela não pode só se deter sobre as redes sociais. Existem muitas pessoas que, no seu dia a dia, não estão engajadas nas redes sociais, né? Então, a gente também não pode pegar as redes sociais como um conjunto da sociedade. Ele é um bom termômetro para ver o clima de opinião, mas ele não é definitivo para uma tomada de decisão. É importante a gente pensar assim. Bom, a presença digital dos órgãos públicos nos ajuda na avaliação e na melhoria dos serviços prestados. Isso a gente já falou de alguma maneira. Enfim, geralmente, órgãos públicos têm aquela pesquisa de opinião, enfim, uma caixa de sugestões. Enfim, isso às vezes não passa pela comunicação, fica mais restrito à gestão daquele órgão público, enfim. Mas era importante a comunicação pensar nisso, participar desse processo de avaliação interna assim, dos diferentes órgãos públicos, até para pensar nas estratégias de consolidação da imagem daquele órgão público, né? É importante que esse órgão público tenha uma imagem
uma imagem positiva, consolidada, junto ao conjunto da sociedade, né? Então, era até importante que esses questionários, esses formulários de sugestões, que passassem pela comunicação para que ela saiba, enfim, ter uma métrica de avaliação nesse sentido, assim, nossa, as pessoas falam muito aqui que esse posto de saúde deveria ter o horário de atendimento ampliado. Será que precisa mesmo ser ampliado? Ou que as pessoas entendam que esse horário é importante, porque a gente tem um número X de funcionários, então isso não é possível nesse momento, mas a gente tem um outro órgão, aqui alguns quilômetros, que podem fazer esse atendimento. Então, a comunicação pública, ela pode ser fundamental nesse processo de melhoria do serviço prestado à população. Bom, como a gente está falando de política pública, e assim, quando eu falo boas práticas de comunicação pública, a gente precisa pensar uma questão que eu sempre falo, até quando eu vou falar em alguma universidade, enfim, que não existe comunicação pública boa com uma gestão pública ruim. Porque aí a comunicação pública não faz mágica. Então, ela tem que estar, de alguma maneira, em sintonia com uma gestão pública que faça importantes entregas à população, né? Então, no processo de construção de política pública, é fundamental o papel da comunicação pública. Então, assim, a gente precisa pensar que, como eu falei, é um direito, né? A comunicação pública em política pública é um direito do cidadão e uma obrigação do Estado. Então, vai se pensar numa comunicação pública, o Estado precisa fazer com que o cidadão participe em algum nível, em algum grau dessa construção. Então, por isso que eu falei lá que a comunicação deve fomentar o diálogo, que é um dos valores da comunicação pública. Então, essa atividade exige que agentes públicos capacitados possam mediar o processo de construção das políticas públicas. No segundo dia, a gente vai falar de uma política pública lá da Prefeitura de Salvador, muito interessante, que se chama Ouvindo o Nosso Bairro. Enfim, eles fazem todo um trabalho de comunicação para engajar as pessoas, para que participem do processo de construção do orçamento participativo, né? Então, assim, eu mesmo falo, não basta você só criar a ferramenta, a plataforma, você precisa fomentar essa cultura de participação, porque senão vão ser sempre os mesmos grupos de interesse que vão participar daquela ação, né? Bom, na perspectiva da comunicação pública em políticas públicas, o cerne não é dizer, né? Não é comunicar, não é fazer comunicados, é sim responder adequadamente às perguntas feitas pela sociedade. Isso também é uma questão interessante quando a gente fala em boas práticas de comunicação pública, que às vezes na perspectiva, principalmente quando a gente é mais jovem, a gente pensa assim, fiz 2 textos aqui hoje, enfim, cobri sessão, cobri uma audiência pública, minha parte está ok, né? Então, assim, o setor fez tudo que lhe foi ordenado, então, fez comunicados, né? Informou, mas pensando na questão da política pública, o mais importante não é comunicar, neste caso, ou seja, não é divulgar informes, é sim responder adequadamente às perguntas que chegam à população. Então, por exemplo, existe uma discussão igual dessa política que eu falei do Ouvindo o Nosso Bairro. Então, assim, o que aquele bairro precisa? O que a gente pode monitorar, detectar como anseio daquela população? Então, é importante essas questões, porque às vezes a comunicação pública trabalha muito com o campo do idealizado, do cidadão idealizado, né? Então, por exemplo, a comunicação pública vai fazer toda uma discussão
sobre, sei lá, segunda sem carne. Vamos lá, um exemplo aqui. Só que aí você está falando com um bairro muito pobre, meu amigo. Um bairro que não tem saneamento básico. E tu quer fazer uma discussão sobre segunda sem carne? Então, assim, existe uma desconexão entre o órgão público e sua comunicação das reais demandas daquela comunidade. Então, assim, ali a discussão é outra, combate à fome, enfim, promover ações de geração e renda. E não necessariamente a questão da segunda sem carne, que, enfim, é lógico que é importante uma alimentação saudável, enfim, mas não está na ordem do dia essa discussão. Então, a comunicação pública precisa ter essa sensibilidade. Marcelo, se tiver alguma questão aí, tá? Quando eu fico falando por um bom tempo, eu penso que estou sozinho. Ô, Michel, tranquilo, tá? Sem questões no momento. Tá bom. Mas se você também quiser colocar alguma questão também, você que também é um profissional e um pesquisador da área, fica à vontade, tá? Não, eu só reforço o que você falou, Michel, de pegar essas demandas que chegam, por exemplo, por via da ouvidoria, do horário do pronto-socorro. Às vezes a pessoa não faz ideia de que no município você consegue tirar o RG, tirar a carteira de trabalho. Nem todo mundo conhece todo o serviço do município. E pode chegar uma reclamação lá. Se a Secretaria de Comunicação não tiver acesso a essas demandas, ele não consegue fazer uma comunicação pública bem planejada e atender e tirar dúvida desse cidadão referente a esse serviço, né? Nem todo mundo sabe o que de fato ocorre no município. Então, eu só reforço que eu adorei essa passagem, como as demais, porque a comunicação precisa ter acesso a essas demandas que chegam na ouvidoria, e, às vezes, por questões políticas, as secretarias não se conversam. Exatamente. Ótimo apontamento do Marcelo, porque, assim, às vezes, os serviços de ouvidoria, eles nem ficam com a comunicação, né? Então, às vezes, ficam com o controle interno, enfim, ficam com outro setor e não com a comunicação. E a comunicação, às vezes, só tem acesso às estatísticas do setor de ouvidoria, enfim. É até muito interessante se as ouvidorias tivessem essa aproximação com o setor de comunicação para que pudesse realmente monitorar os anseios da população, e se fosse pensado uma estratégia de aproximação com a sociedade, de escuta da sociedade e de produção de entregas importantes. Agora mesmo, na Câmara que eu trabalho, a gente está com um concurso vigente, só que ele foi suspenso por uma questão, enfim, por uma questão legal. Agora, a gente vai relançar o edital, enfim. Aí, por exemplo, na ouvidoria, a cada 50 questões submetidas à ouvidoria, 40 são sobre o concurso. Aí, recentemente, eu falei, gente, a gente tem que produzir algum conteúdo para que tranquilize a população, quem já se inscreveu, quem não se inscreveu e quer se inscrever agora, quem quer ter o seu reembolso. Então, é importante que a comunicação tenha acesso aos dados da ouvidoria para que a gente possa participar desse processo de melhoria do serviço público, né? Bom, como a gente estava falando, a questão não é somente mostrar, mas dialogar com os diferentes públicos e dar transparência às ações do governo. A comunicação em política pública busca maximizar os resultados a partir de um fluxo comunicacional bem estabelecido que atenda aos objetivos de eficiência e eficácia do setor público. Então, é lógico que, às vezes, a gente tem um gestor público, pode ser um prefeito, um presidente da Câmara, que, na verdade, ele quer só a visibilidade. Ele quer, às vezes, a visibilidade, boas fotos, enfim, um engajamento, que não necessariamente tem relação com eficiência e eficácia, né? Então, assim, a gente também precisa pensar quais os instrumentos que eu disponho para fazer um bom trabalho, né? Então, às vezes, tem Câmara Municipal que, enfim,
não disponibiliza nenhum celular para o setor de comunicação, ou não tem nenhuma TV, enfim, como é que quer ter um grande trabalho, enfim, um grande produto final, né? Então, também, a gente precisa pensar nisso, né? Então, às vezes, se promove uma audiência pública sobre um tema importante, né? Se faz todo um trabalho de comunicação nas redes sociais, com faixas, panfletos, né? A gente faz um grande trabalho de divulgação. Só que aí chega no dia da audiência pública, vem 10, vem 11. Nesse dia, o gestor público vem doido no gestor de comunicação, vem doido no coordenador de comunicação. Mas como só vieram 11 pessoas, tal, não sei o quê, ele nem quer discutir se essas 11 pessoas fizeram um bom debate, se trouxeram boas sugestões, se fizeram, sabe, uma discussão qualificada sobre o tema. Ele só quer saber que só vieram 11, só assinaram a lista de presença 11 pessoas, só 11 pessoas forneceram o seu e-mail, enfim. E tem toda a questão ainda da Lei Geral de Proteção aos Dados, né? Então, às vezes, o gestor, o agente político que está à frente da prefeitura, está à frente da Câmara, está à frente da Assembleia, ou mesmo de um outro órgão, ele só quer números assim, só quer números e só quer, de alguma maneira, enxergar aquele cidadão como um potencial eleitor. Essa é a verdade. O agente político, às vezes, vê o cidadão apenas como um potencial eleitor. Então, isso é muito complicado quando se tem um gestor com essa mentalidade para a comunicação pública. E a comunicação pública essa não é a lógica dela, quando a gente está pensando numa comunicação de interesse público. A gente quer saber o quê? Vieram 11 pessoas, mas, assim, onde falhamos? Pô, a gente investiu muito em rede social, mas as pessoas interessadas nesse assunto não estão na rede social. Então, a gente deveria ter feito boca a boca, a gente deveria ter feito carro de som, a gente deveria ter feito panfletagem no posto de saúde, na saída da missa, do culto, ido no futebol de várzea. Então, a gente vai discutir estas questões, né? Então, às vezes, é lógico, você quer casa cheia, enfim, rende boas fotos, enfim, lógico, a gente tem toda a questão assim do erário público, né? Então, a gente tem um grande, os impostos, enfim, é o que nos financia, então a gente deve buscar a excelência do serviço público, e nisso está, assim, casa cheia. Mas, para além dessa questão meramente numérica, a gente tem que discutir também como entender a diversidade daquela localidade. Então, a gente tem que falar com os idosos, a gente tem que falar com os jovens, a gente tem que falar com os diferentes grupos de interesse daquela localidade. Então, a comunicação pública de interesse público, ela está muito focada nisso, né? Nos porquês, né? Nas motivações, né? Bom, é fundamental pensar nessa comunicação no ciclo das políticas públicas, desde a agenda, né? Da formação da agenda, até na implementação e avaliação. Essa comunicação, ela permite a troca dialógica entre os diferentes atores e possibilita o acompanhamento de informações e prestação de contas em cada fase desse ciclo, né? Que vai desde a formação da agenda, né? Formação da agenda, a gente tem que pensar, esse assunto começa a ser pautado, começa a ser discutido, então vai desde esse princípio até a construção da política pública em si, a implementação e depois a avaliação. Bom, aqui a gente não vai entrar nesse campo da política pública, que daria outro curso, mas, assim, entre as diferentes definições, eu gosto dessa do professor Leonardo Sec, que ele vai falar que a política pública é uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público, né? Então, assim, por que é importante a comunicação pública estar em sintonia com a questão da política pública e estar em permanente diálogo com a população? Que é a partir disso
que ela realmente, por exemplo, a Câmara Municipal. A Câmara Municipal é, por excelência, um lugar de debate público. Então, por exemplo, quando a gente fala que os vereadores aprovaram determinado projeto de lei, existe uma fase que se discute o projeto, em tese, né? Tem algumas câmaras que aprova tudo, aprova tudo automaticamente sem discussão. Mas o ideal que são nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, na Câmara dos Deputados, no Senado, é que haja essa discussão pública sobre os temas, né? Bom, e quais são os dilemas das políticas públicas pensando nessa questão da comunicação? As políticas públicas são elaboradas exclusivamente por atores estatais ou também por atores não estatais. Então, assim, quem deve pautar a política pública, né? São só os órgãos de governo, as secretarias municipais, ou também a sociedade civil, as empresas, né? O empresariado participa dessa construção. Outra questão que também é um dilema quando a gente está falando de política pública, elas também se referem à questão da omissão, negligência, nesse sentido. Por exemplo, você deixar de fazer algo também é uma política pública? Ou é mera negligência mesmo? Porque, assim, algumas políticas públicas, quem trabalha muito tempo no setor público vai perceber, algumas políticas públicas são descontinuadas. Então, por exemplo, assim, sai um prefeito, entra outro prefeito, determinado programa é descontinuado. Você extinguir um programa do governo anterior, isso é uma política pública? Quando você extingue um programa municipal, isso também é uma política pública? Ou não? Isso é mera negligência, isso é mera omissão? Bom, outra questão dentro dessa questão da política pública é apenas diretrizes estruturantes são políticas públicas ou diretrizes mais operacionais também podem ser consideradas políticas públicas. Isso aqui é interessante para a gente que é da comunicação. O que é política pública em termos de que a gente vai divulgar? Então, assim, toda reunião é algo que merece o nosso destaque. Então, toda reunião, então, uma discussão com, sei lá, uma discussão com os vereadores. O prefeito discute com os vereadores uma questão tributária e tal. Então, o que merece ser chamado, ganhar o selo de política pública, né? Então, assim, porque, assim, no dia a dia do setor público, várias coisas acontecem. O que merece a atenção da comunicação pública? Todas as reuniões com agentes públicos merecem a atenção da comunicação pública? Tudo isso, toda ação de governo, você pode classificar como uma política pública? Merece destaque? Merece um destaque no site, nas redes sociais, né? Então, é outra questão, assim, é outro dilema quando a gente pensa em comunicação de política pública, né? Porque, assim, às vezes o prefeito, o presidente da Câmara, quer que a gente noticie cada coisa, assim, que às vezes, do ponto de vista da relevância, nem é tão relevante, mas ele faz questão que a gente destaque. Então, por exemplo, uma visita de um prefeito de um prefeito de outro município, enfim, que não tem nenhuma conexão com a cidade, e ele quer, porque quer uma foto, ele quer um destaque, e às vezes ele não quer um destaque naquela reunião com uma comissão, sei lá, de artistas da cidade, ou de uma comissão de artesãos da cidade, não quer, não tem destaque, mas ele quer a foto com o prefeito, enfim, com um conhecido dele, né? Então, na gestão pública, é interessante a gente discutir a questão, esse atributo da relevância, né? Bom, dando continuidade,
A gente precisa pensar que, como eu falei, é importante que a comunicação pública seja eficiente, enfim, seja de excelência. Mas não adianta nada ela querer ser de excelência se ela não está ancorada numa gestão pública de excelência. Então, por exemplo, quando a gente fala em problema público, então a gente tem o status quo, ou seja, a gente tem a realidade, né, atual, vigente, né, que acontece neste momento, e a gente tem uma situação ideal possível. Então, quando a gente fala de boa prática de comunicação pública, ela precisa vislumbrar o estado atual de uma determinada situação e a situação ideal possível. Ou seja, estamos discutindo aqui o plano diretor do município. O que a gente tem hoje é isso, essa situação, enfim, várias áreas, enfim, várias áreas residenciais com comércio, estacionamento de caminhões, enfim, um caos urbano. Essa é a situação atual. Qual é a situação ideal possível? Então, a comunicação pública, ela também tem que se ater a essa questão, né? Não, é como o pessoal fala, não pode passar pano, né? É isso, não pode passar pano. É lógico, você faz uma comunicação pública, então também você não vai amplificar os problemas, né? Mas você precisa ser transparente, no sentido de, está se discutindo o plano diretor do município, a situação hoje é esta, e a situação ideal será esta. Não há nenhuma garantia que isso vai acontecer, mas a comunicação pública precisa mostrar à população qual é o processo para que a situação ideal possível seja, de fato, colocada em prática. Bom, dentro dessa questão, é importante a gente pensar esse ciclo da política pública, né, que vai desde a identificação do problema, e essa identificação do problema pode estar onde? Na ouvidoria, pode estar onde? Nos comentários da rede social, pode estar onde? No comentário de uma matéria da TV legislativa. Então, assim, esse ciclo da política pública, a comunicação pública tem um papel fundamental. Então, por exemplo, a questão da formação da agenda, ou seja, existe um problema, esse problema precisa ser discutido, ele precisa ser colocado na ordem do dia. Isso se refere à formação da agenda. A formulação de alternativas, então, os técnicos, as diferentes secretarias, os diferentes ministérios vão discutir as alternativas. E o setor de comunicação pública vai estar ali ao lado para viabilizar essa discussão. E também dar publicidade a essa discussão. Então, o contribuinte precisa saber o que está sendo discutido, né? Então, não é... O contribuinte não precisa, o cidadão não precisa só saber quando a política pública for criada formalmente, institucionalmente. Ele precisa ter ciência do processo de discussão, da formulação de alternativas. Depois a gente tem a tomada de decisão, né? Então, por exemplo, se for um projeto de lei enviado pelo Executivo para a Câmara ou para a Assembleia, é aprovado, é sancionado. E depois de sancionado vem o quê? A regulamentação. Então, a comunicação pública também precisa explicar ao cidadão comum que da sanção até a regulamentação ainda tem um tempinho aí, né? Até a nossa implementação, né? Que vai ter um prazo, vai ter um cronograma. E depois de todo esse processo, a gente tem a avaliação e a gente vai ter a extinção ou continuidade dessa determinada política pública. E nesse ciclo todo da política pública, olha o papel importante que o comunicador público exerce, né? Dando ciência à população de todo o processo, monitorando o sentimento coletivo a respeito dessa política pública, enfim, participando do processo decisório, participando da melhor maneira, a melhor estratégia para comunicar esse processo, né? Então, aqui a gente tem um fluxo que fala um pouco
dessa questão do problema versus demandas sociais, né? Então, assim, a gente pensa que tem um programa social, então é muito interessante quem já participou desse processo. Então, a prefeitura, o governo, enfim, tem um programa que vai ser lançado, né? Pensando lá no problema. Foi detectado um problema, enfim, faz uma discussão, existe ali uma oportunidade política, a gente tem que compensar isso, a gente tem que reconhecer isso. Quem tem a caneta da mão quer se promover, isso é legítimo, né? Desde que, enfim, não viole a questão da impessoalidade, é importante que ele, o gestor público, na rede social particular dele, ele pode fazer o que quiser, enfim, desde que não viole nenhum princípio constitucional, ele pode fazer o que quiser. Isso é uma oportunidade política. Agora, para a gente que é da comunicação pública, que é importante a gente pensar que tem um programa social, a gente precisa divulgar ele, a gente precisa pensar na melhor forma de divulgação dele. Ele tem alguns objetivos, né? Então, objetivos de curto, médio a longo prazo, né? E a gente tem uma questão assim, qual o produto, qual a atividade, qual o recurso, né, que a gente tem. E depois a gente tem uns efeitos práticos, né? Qual o impacto que tem? Então, por exemplo, esses tempos eu estava até, além de todas essas atividades que eu tenho, ainda dou aula num cursinho comunitário aqui onde eu moro, né? E eu fui perguntar para os meus alunos, assim, é um curso comunitário da Educafro, né? Que tem no Brasil inteiro. E eu fui perguntar para os meus alunos quem estava inscrito naquele programa Pé de Meia, né? Programa Pé de Meia do governo federal, enfim, que financia alunos do ensino médio, enfim, para garantir que ele, né, ele consiga concluir o ensino médio, enfim, porque o Brasil tem uma grande taxa de evasão nesse segmento, né? E a maioria nunca tinha ouvido falar no programa Pé de Meia. Aí eu pensei, nossa, o que acontece? O que faltou aqui nesse processo de divulgação desse programa que o público final dele não tá conhecendo? É lógico, a gente vive num período de grande polarização política, enfim, é lógico que vai ter toda uma batalha discursiva, enfim, sobre isso, mas, assim, a gente tem que pensar, são jovens. Boa parte dos jovens hoje em dia não assiste a TV aberta, não assiste nem a TV. Enfim, tem outros, se a gente for ver a dieta mediática dos mais jovens, é o quê? É YouTube, é TikTok, enfim, é YouTube, TikTok, Instagram, enfim. Então, a gente precisa pensar onde está esse público estratégico deste programa social, né? Então, assim, eu vi tanta propaganda na TV do Pé de Meia, né? E, assim, era muito engraçado ver que os meus alunos não tinham visto essa propaganda. Então, assim, houve alguma falha ali, no sentido, assim, da melhor estratégia para sensibilizar esse público que era o alvo desse programa social, né? Bom, pensando nos critérios de avaliação da política pública, a gente tem que pensar na relevância, na efetividade, na eficácia, na sustentabilidade e na eficiência. E a comunicação pública, novamente, participa de todo esse processo, né? Então, por exemplo, se a gente for a gestão, enfim, vai ter uma reunião de avaliação de um programa social, de uma política pública, e a comunicação pública é chamada a opinar. O que ela vai apresentar? Ela vai apresentar alguns dados do monitoramento que ela faz em suas redes sociais, na ouvidoria, na própria TV legislativa, enfim, a respeito disso, se deve ou não continuar, né, com esse programa social, enfim, lógico, tem os dados técnicos, né, por exemplo, programa Pé de Meia. Então, assim, quantos jovens receberam, no caso, quantos concluíram o ensino médio, quantos receberam, mas não concluíram, né? Tem toda essa questão. Mas também tem a questão do monitoramento de redes. Quantas menções positivas a esse programa? Quantas menções negativas a esse programa?
às vezes o programa é totalmente desconhecido, né? Tem pessoas que recebem, enfim, mas não fazem nenhuma menção a ele, e tem pessoas que, enfim, que só criticam, que, enfim, assistencialismo, enfim. Então, a comunicação pública ela pode fornecer esses dados em relação ao sentimento coletivo em relação a um determinado programa social. Indo para frente, olha, já vai dar 4 horas, hein? Nem cheguei à integridade da informação. Rende, né? Esse assunto rende bastante, pessoal. Pensar a comunicação pública como comunicação estratégica. Então, pensando a comunicação pública como comunicação estratégica, é pensar que a comunicação está inserida na gestão das instituições públicas. Então, ela é reconhecida pela direção, ela é reconhecida como parte importante do processo decisório, né? Então, aqui, como eu falei, ela assume um papel de protagonista e de liderança no processo decisório. A comunicação pública, como comunicação estratégica, ela apresenta uma visão sistêmica, global, integrada. Então, ela tem uma visão do todo, ela tem uma visão de longo prazo, ela tem uma visão que considera o contexto geral, ela tem uma visão integrada aos diferentes setores, enfim, pensando o público interno, público externo. Então, a comunicação pública como comunicação estratégica, ela se orienta pelo relevante. Então, é importante pensar que a gente hoje, com essa poluição informacional, então a gente tem o gestor de comunicação tem que ser um pouco curador, ou seja, ele tem que selecionar as informações mais importantes para discussão com a direção, com a gestão, enfim, daquele determinado órgão, né? Então, assim, nesse sentido, ela tem que se orientar pelo que é realmente relevante, aquilo que realmente importa, que faz a diferença, né? Bom, ela define objetivos e metas de longo prazo, mas também de curto e médio prazo, mas pensando assim num plano de comunicação de longo prazo, né? Pensando assim, como que aquele órgão, enfim, pode se fazer melhor conhecido. Então, qual é a meta para daqui 2 anos, para daqui 4 anos, né? Pensando no setor de comunicação, né? Como ele poderia ampliar, ele poderia ter 2 jornalistas, 3 jornalistas, 2 publicitários, 2 relações públicas, um profissional de audiovisual, um fotógrafo, enfim. Então, pensando a comunicação a longo prazo e pensando que a comunicação é dinâmica, né? Redes sociais vão sendo criadas, outras vão acabam ficando obsoletas, e a gente tem que discutir, a gente continua ou não com aquele perfil naquela rede social. Então, assim, pensar com estratégia, né? Bom, a comunicação pública, como comunicação estratégica, também leva em conta essa produção de impacto junto aos públicos da organização. Então, às vezes, pensando na comunicação interna, que às vezes é uma discussão que a gente não vê muito dentro da comunicação pública. Mas, assim, a gente precisa pensar nesse público interno, servidores públicos, terceirizados, estagiários, aprendizes, gestores, enfim, todo mundo que participa do dia a dia daquela organização, né? Então, a comunicação pública precisa pensar com carinho para esse público, porque esse público também ajuda a construir a reputação daquela organização, né? Então, assim, a gente pensar em políticas de combate ao assédio, pensar em políticas de valorização do servidor, enfim, vai também passar pela comunicação pública de forma estratégica. Ela atua com propósito e senso de oportunidade, então ela está conectada às mudanças da sociedade, enfim, aquela questão assim de, por exemplo, a gente está vivendo um período olímpico, então fazer algum programa, desenvolver algum programa institucional que
se vincule a esse sentimento do espírito olímpico. Então, é ter senso de oportunidade, né? Outra questão importante nessa dimensão estratégica da comunicação pública é pensar, se antever a potenciais crises, né? Então, avaliar um eventual problema, enfim, um eventual problema em termos de abalo à imagem institucional daquele órgão. Então, é possível a gente fazer esse trabalho, principalmente monitorando as redes sociais daquele órgão, é possível se antever a possíveis crises, né? Bom, eu ia começar a integridade da informação hoje, mas eu vou deixar para a semana que vem, que aí a gente vai focar mais essa questão da integridade da informação e os mecanismos de participação, dando alguns exemplos, que é importante, né? Como eu falei, vou falar um pouco dessa experiência da Prefeitura de Salvador, vou falar um pouco sobre outros órgãos públicos, assim, que apresentam algumas políticas de comunicação bem-sucedidas e que servem de parâmetro para a gente. Então, assim, vou falar de aplicativo, vou falar de política de comunicação, vou falar de alguma postura, né? E vou passar aqui também algumas dicas, né? Porque é bom quando a gente também tem algumas dicas assim práticas, que a gente pode aplicar amanhã no órgão que eu trabalho, tá? Então, fica para a semana que vem. É 4 horas, ô Marcelo? Estou me despedindo e nem sei se é 4 horas. Faltam 7 minutos. Não, mas encerramento 4 horas? Isso, 4 horas mesmo. Ah, então tá bom. Então, tô no prazo, então. Se tiver alguma questão aí no chat, pessoal, a gente vai parar aqui, ó. Então, a gente definiu o que é comunicação pública, pensou em termos teóricos, pensou na relação entre comunicação pública e políticas públicas, e semana que vem a gente vai se concentrar nessa questão importante, que é a integridade da informação, que hoje é um tema discutido pelo G20, pela Unesco, por organismos internacionais, e como a gente pode pensar como a comunicação pública pode trabalhar para garantir a integridade da informação e pensar nos mecanismos de participação, que, como eu falei, são fundamentais para a gente ter uma comunicação pública de fato cidadã e democrática. Bom, eu fico ao dispor aí da Ingrid e do Marcelo. Michel, tem um comentário aqui da Rita, que é bem interessante. No ciclo de políticas públicas, eu acho que assessorias de comunicação são com frequência chamadas apenas para noticiar o lançamento e agir em casos de crise. E eu até faço um comentário aqui, que a gente coloca agir em casos de crise que são geradas pela falta de ação de alguns agentes públicos, né? Exatamente. Ótimo comentário, é isso mesmo. Mais algum comentário? A Rita também ela comenta aqui, exato, ouvidoria, solicitações de informação via LAI, consulta a carta de serviço ao cidadão, são parâmetros factuais para a definição das pautas de comunicação da instituição, mas nem sempre as evidências conseguem ser mais fortes que o desejo do personalismo de visibilidade dos gestores. É um comentário da Rita também aqui no chat. Rita, você quer fazer mais algum comentário? Quer abrir o microfone? Eu achei seus comentários bem bacanas aqui no chat. Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Primeiro, eu gostaria de cumprimentar pela realização desse evento e pela qualidade, né? Michel, parabéns, né? Pô, a gente está não só aprendendo, reaprendendo, mas passando raiva um pouco junto, porque né, é muito da nossa realidade aqui nas assessorias de comunicação. Eu trabalho no executivo, não trabalho no legislativo, e basicamente todo o percurso que tu percorreu aí na palestra tem relação direta, né, com a minha atividade. Então, assim, é muito bom poder participar. E os comentários eu poderia ficar, né, para cada tópico que tu lançaste, assim, ter uma tarde inteira de discussão. Mas
eu acho que é isso, a gente trabalha muito para tentar fazer com que a comunicação seja uma comunicação de Estado, né, e não uma comunicação de governo, né, e no caso das prefeituras, do executivo, isso é muito forte, né, porque agora, né, a partir do resultado das eleições, a gente já começa a ter, assim, uma reviravolta nas políticas públicas, nos programas, as ações que são cessadas, né, e ações que a gente demonstra que estavam, né, andando bem, outras que precisavam ser revistas, enfim, e a comunicação acaba sendo muito descolada desse pensar estratégico, desse posicionamento estratégico, sabe? Então, a gente fica ali entre a resignação, né, e a esperança. Mas um encontro, assim, nos dá mais esperança, nos revigora, né? Acho que é isso por hoje. Perfeito, Rita. Eu acho que muito obrigado. Assim, acho que o objetivo realmente era esse, discutir um pouco a comunicação pública a partir dessa perspectiva da política pública, né? Porque, assim, como eu falei, não existe comunicação pública de excelência com gestão pública, enfim, fracassada. Então, lógico, a gente não é executor de política pública, mas a gente faz parte do processo de mediação, faz parte do processo de construção da política pública, né? E às vezes a gente se frustra quando o gestor não tem essa sensibilidade, não entende esse processo, né? Enfim, só quer engajamento, só vê o cidadão como potencial eleitor, né? Enfim, às vezes a gente se frustra muito, enfim, como comunicador público, né? Mais algum comentário, pessoal? Eu quero agradecer mais uma vez ao Roberto Lamário, presidente da ABEL, ao Marcelo da comunicação da ABEL, a Ingrid da comunicação da ABEL, ao professor Marcos Vinícius aí, outro colega de ABC Pública também, enfim, que já deu aula aqui em Santos também, né? Legal que a gente vai vendo alguns rostos conhecidos, né? Muito interessante isso, e fica mais nervoso, né? Porque autoridades no assunto vendo o curso. Depois vou rever essa aula para ver se eu falei alguma coisa inapropriada. Foi excelente, Michel. Parabéns aí pela condução, foi muito bom. Sempre bom revisitar e reforçar isso, né? A gente está aí trabalhando nos órgãos públicos e também na academia para sensibilizar os comunicadores dentro dessa mentalidade também, é muito importante isso. Então, foi ótimo passar a tarde aqui com você e com os colegas aqui. Obrigado, professor. Obrigado, Clécia, também, que participou. Então, Michel, acho que tem comentários mais aqui no chat. Acho que a gente pode... Agradeço mais uma vez pela aula, a gente tem um segundo encontro, ela foi bem esclarecedora, e você trouxe pontos bem atuais, e principalmente para a discussão que foi levantada aqui pela Érica, pela Rita, os comentários da própria Clécia. Acho que enriquece ainda mais essa prática nossa, que é cotidiana, né? Essa labuta diária para colocar a comunicação pública para, de fato, ocorrer como ela tem que ser. E os 12 princípios ali é um farol que, de fato, a gente tem que seguir para deixar a comunicação pública cada vez mais eficiente e, principalmente, assertiva. Agradeço mais uma vez, e agradeço a presença de todos. Acho que a Érica estava com dificuldade, mas já achou aqui o local para colocar a senha para registrar a presença, né? Semana que vem eu também vou encaminhar o link da aula via e-mail também, mas a gente vai usar o mesmo link da aula de hoje, então vocês podem deixar salvo aí já, mas eu vou reforçar na semana que vem por e-mail. Michel, agradeço mais uma vez, obrigado, Ingrid, agradeço a todos os presentes, e nos encontramos na próxima sexta-feira. Obrigadão, pessoal, até semana que vem. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.